Você cuida da alimentação, se esforça para treinar, tenta dormir melhor, beber mais água. Mas mesmo assim, a barriga continua ali. O inchaço não vai embora, o peso não desce. E você começa a pensar que o problema é o seu metabolismo. Ou pior, que seu corpo não funciona. Mas e se o que está sabotando a sua queima de gordura for algo muito mais simples e presente no seu dia a dia? Existe uma bebida que parece inofensiva, comum, e que está em praticamente todas as casas, escritórios, lanchonetes e restaurantes. E uma bebida que a gente toma desde criança, que às vezes é vista como leve, melhor que refrigerante, e até usada por quem está fazendo dieta. Mas o que ninguém te conta é que ela pode estar silenciosamente travando o seu metabolismo. E o pior, muitas vezes você toma essa bebida achando que está fazendo a coisa certa. Porque ela vem com rótulo zero, light, sem calorias, sem açúcar. Só que o corpo não reage só ao rótulo, ele reage ao conteúdo. E nesse caso, o conteúdo está bagunçando seus hormônios, enganando seu cérebro, confundindo seus sensores de fome e sabotando diretamente sua queima de gordura. Hoje você vai entender como essa bebida, tão presente no dia a dia, está interferindo na sua saúde metabólica. Vamos falar de hormônios, de saciedade, de como o corpo processa o doce, mesmo que ele venha sem açúcar. E no final, você vai saber exatamente o que evitar e o que fazer no lugar, sem precisar viver de restrições. E o nome dessa bebida pode te surpreender. Está nas gôndolas dos mercados e, mesmo sem açúcar, o corpo responde como se fosse uma bomba calórica. A bebida que tanta gente consome achando que é inofensiva é o refrigerante zero. Sim, aquele que promete sabor sem calorias, prazer sem culpa e até aparece em dietas como alternativa melhor. Mas o que quase ninguém sabe é que esse refrigerante, mesmo sem açúcar, engana o corpo de uma forma profunda. Ele pode não ter calorias, mas tem um impacto metabólico real e perigoso. Vamos entender o que acontece. Quando você bebe refrigerante zero, o sabor doce ativa os receptores da sua língua, que mandam sinais para o cérebro. Açúcar está chegando. O corpo então se prepara, libera insulina, aumenta a produção de enzimas, se organiza para lidar com a glicose, mas a glicose não vem. Esse desequilíbrio gera confusão metabólica. A insulina liberada sem necessidade começa a causar resistência, ou seja, o corpo passa a responder mal à própria insulina. E esse é o primeiro passo para acúmulo de gordura visceral, travamento da queima de gordura e aumento do apetite. Ou seja, mesmo sem calorias, você ativa o sistema como se tivesse comido um doce pesado. Além disso, os adoçantes presentes nos refrigerantes zero, como sucralose, aspartame e acesulfame K, alteram a microbiota intestinal. As bactérias boas, que ajudam a queimar gordura, reduzem. As ruins crescem. E isso gera inflamação, inchaço, lentidão na digestão e compulsão alimentar. E tem mais. Como o sabor do refrigerante zero é ultra doce, ele acostuma seu paladar com estímulos artificiais. Com o tempo, você perde o prazer pelo natural. Frutas parecem sem graça. Comidas reais, sem sabor. Isso te prende num ciclo de busca constante por mais doce, mais estímulo e, claro, mais sabotagem. Quando o assunto é emagrecimento, a maioria das pessoas pensa em calorias, dieta e treino. Mas poucos prestam atenção nos hormônios que controlam tudo isso. E se tem algo que os refrigerantes zero e adoçantes artificiais fazem com maestria, é bagunçar exatamente esses hormônios. Sem que você perceba, eles colocam seu corpo em modo de defesa, dificultando todo o processo de queima de gordura. Vamos começar pela insulina, o hormônio responsável por colocar a glicose dentro das células. Como vimos, o sabor doce do refrigerante zero faz o corpo liberar insulina mesmo sem necessidade. Com o tempo, esse estímulo falso e repetitivo cria resistência à insulina, um quadro onde o corpo começa a armazenar gordura com muito mais facilidade, especialmente na região abdominal. Depois vem a leptina, o hormônio da saciedade. Quando sua microbiota está desequilibrada, algo comum em quem consome muito adoçante, o corpo para de responder à leptina, ou seja,
Você come, mas não se sente satisfeito. O apetite aumenta, a vontade de beliscar também. Você perde o controle e nem entende por quê. E tem mais. Os adoçantes interferem até na grelina, o hormônio da fome. Em um corpo saudável, a grelina sobe quando o estômago está vazio. Mas, com o uso crônico de adoçantes, esse sinal natural se desregula. Você pode sentir fome mesmo após comer. E isso, somado ao paladar viciado no ultradoce, te mantém em um ciclo de desejo constante por carboidratos e alimentos calóricos. E para completar, temos o cortisol. Sim, o hormônio do estresse. Estudos mostram que o consumo frequente de adoçantes artificiais também pode estar ligado ao aumento do estresse metabólico. E com o cortisol alto, o corpo estoca gordura, principalmente na barriga, mesmo com treino e alimentação certinha. Ou seja, mesmo sem açúcar, essa bebida tem um efeito poderoso sobre os hormônios que controlam a fome, a saciedade e a queima de gordura. E o mais perigoso disso tudo? Você nem percebe que está sendo sabotado. Quando você tira o refrigerante zero da sua rotina, talvez no começo você nem perceba grandes mudanças. Afinal, ele era parte do seu dia a dia, tinha gosto, parecia leve. Mas o que acontece dentro do seu corpo em poucos dias de abstinência é surpreendente. Porque o corpo não quer guerra, ele quer equilíbrio. E quando você remove o estímulo falso, ele finalmente consegue se reorganizar. Nos primeiros 3 dias, você pode sentir uma leve abstinência do sabor doce. Isso é natural. Seu paladar está acostumado a níveis irreais de doçura. Mas logo essa ânsia começa a desaparecer. O gosto dos alimentos reais começa a voltar. A fruta ganha mais sabor. O paladar começa a se reajustar. E isso já muda completamente a forma como você se alimenta. Na primeira semana, o intestino começa a agradecer. Com a retirada dos adoçantes e das substâncias químicas, a microbiota intestinal se reorganiza. As bactérias boas voltam a crescer. A digestão melhora. A sensação de inchaço começa a desaparecer. Você acorda mais leve, dorme melhor e até a disposição ao longo do dia começa a aumentar. Entre 10 a 15 dias, o apetite estabiliza. O corpo volta a reconhecer a leptina e a grelina, os hormônios da saciedade e da fome. Você sente mais controle, menos compulsão, mais leveza mental. Além disso, os níveis de insulina se normalizam, facilitando a queima de gordura, especialmente nas regiões mais resistentes, como o abdômen e flancos. E a longo prazo, os resultados vão além da balança. Você sente mais clareza mental, menos ansiedade, mais energia real. Não aquela agitação vazia causada pela cafeína e adoçantes. E o melhor, você percebe que não precisa mais daquilo, porque o corpo responde à verdade. E quando você retira o que trava, ele flui. Se o refrigerante zero está te sabotando, mesmo com 0 calorias, a solução não precisa ser cortar o prazer de beber algo gostoso. A ideia aqui é trocar o falso pelo funcional. Substituir a ilusão do leve sem calorias por opções que realmente nutrem, desinflamam e te aproximam dos resultados que você está buscando. E sim, isso é possível. Com sabor, com prazer e com inteligência. Vamos começar pelas águas saborizadas naturais. Pega uma jarra com água filtrada, adicione rodelas de limão, folhas de hortelã, lascas de gengibre ou pedaços de morango. Em minutos, você tem uma bebida refrescante, diurética e sem aditivos químicos, que além de hidratar, ajuda seu corpo a eliminar toxinas e desinchar naturalmente. Outra opção excelente é o chá gelado natural. Camomila, hibisco, cavalinha, chá verde. Prepare o chá, deixe esfriar, adicione gelo, um toque de limão e, se quiser, um fio de mel. É uma explosão de benefícios. Ação anti-inflamatória, termogênica e digestiva. Tudo isso sem enganar o corpo, sem bagunçar hormônios e ainda auxiliando na queima de gordura. E tem mais. Sucos verdes com base de pepino, salsinha, limão e hortelã são leves, detox e muito eficazes para iniciar o dia com o corpo limpo e ativado. Essas bebidas, ao contrário do refrigerante zero,
alimentam seu organismo ao invés de apenas enganar o paladar. Elas têm função, elas têm verdade. O ponto principal é esse: o corpo não precisa de mais estímulo artificial. Ele precisa de presença, consistência e escolhas reais. Quando você substitui o doce sem açúcar por bebidas naturais, sua microbiota agradece, sua digestão melhora, seu metabolismo destrava e o peso começa a sair do lugar. Não por castigo, mas por alinhamento interno. Se esse vídeo te ajudou a entender o impacto real que essa bebida tem no seu corpo, se inscreve aqui no canal. No Vida Natural Brasil, a gente mostra como pequenos ajustes podem transformar sua saúde sem sofrimento. E se você conhece alguém que vive tomando refrigerante zero e não entende por que não emagrece, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, a mudança começa com um copo e com a decisão de cuidar mais de dentro para fora. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, lembra, o seu corpo sente tudo. Escolha o que alimenta, não o que engana.